Década de 1940. Os Estados Unidos acabavam de sair da Segunda Guerra Mundial. O mundo passa pela incerteza da Guerra Fria. Em contraste com o medo do que poderia ocorrer a qualquer momento, a esperança do futuro só poderia habitar e florescer no coração das crianças. Uma menina brinca com as suas amigas, mais especificamente no bairro do Harlem, Nova York. Um dos muitos bairros escolhidos para ser o novo lar da população afro-americana, que saía do sul para buscar melhores condições de vida mais ao norte. Estamos falando do contexto do movimento pelos direitos civis, de Rosa Parks, de Martin Luther King, entre milhões que lutavam contra as chamadas leis de Jim Crow de segregação racial. As crianças brincam de profissão, imaginando o que gostariam de ser no futuro. A jovem menina não tem dúvidas, ela escolhe ser médica. Uma escolha autêntica e sincera, essa era a sua vontade. Ela diz sim, quando eu crescer, eu serei médica. Todos os médicos que ela conhece são homens, e ela também não conhece nenhum médico que tenha a mesma cor da sua pele, mas ela simplesmente não se importa com isso, e caminha tranquilamente em direção aos seus sonhos. Essa decisão levaria não só a um futuro brilhante, como deixaria na vanguarda de sucessivas vitórias, tendo como consequência ajudar a devolver a visão a milhares de pessoas no mundo todo. Estamos falando da doutora Patricia Era Beth, a inventora da sonda laser Paco. Em 4 de novembro de 1942, nascia Patricia Era Beth. Seu pai foi um imigrante de Trinidad e Tobago, um país na região do Caribe. Rupert era seu nome. Teve várias profissões, desde colunista de jornal até marinheiro mercante. O pai de Patricia sempre incentivou que a filha tivesse amor pela cultura. A mãe de Patricia chamava-se Gladys e era descendente de escravos africanos e também tinha ascendentes de tribos nativo-americanas. Patricia desde cedo apresentava gosto e aptidão pela ciência, o que foi incentivado pelos seus pais. A mãe de Patricia, procurando incentivar ainda mais esse gosto pela ciência, comprou a ela um kit de química. Os incentivos constantes da família e a aptidão espontânea da jovem menina começaram a render frutos logo cedo. No ensino médio, tanto Patricia quanto seu irmão eram alunos notórios nas áreas de ciência e matemática. Também durante o ensino médio, Patricia teve contato com os trabalhos de Albert Schweitzer, na área de medicina, um polímata e Nobel da Paz nascido na Alsácia-Lorena. Esses trabalhos inspiraram Patricia e, em consequência disso, ela se inscreveu para pleitear uma bolsa de estudos na recém-criada agência independente dos governos dos Estados Unidos, a National Science Foundation, criada em 1950 com o propósito de apoiar pesquisas nas áreas não médicas da ciência e da engenharia. Ela ganhou a bolsa de estudos, e isso a levaria a realizar um projeto de pesquisa na Universidade de Asheville e no Harlem Hospital Center, sob orientação do rabino Moshe David Tendler, professor de ética médica e de biologia. A pesquisa de Patricia buscava entender as relações existentes entre o câncer, nutrição e estresse. Ao longo de suas pesquisas, Patricia se destacou novamente. Desenvolveu uma fórmula matemática que previu o crescimento de células cancerígenas. Sua pesquisa ganhou uma reportagem na primeira página do New York Times e, aos 18 anos, ganhou um prêmio de mérito de uma famosa revista da época. 4 anos depois, Patricia se forma em Química. Não satisfeita, muda-se para Washington para finalmente estudar medicina na Howard University College of Medicine. O perfil de Patricia é um exemplo muito interessante de mistura poderosa de uma pessoa que sabe o que quer da vida e, ao mesmo tempo, não se contenta apenas com o suficiente. Logo no primeiro ano da faculdade de medicina, ela se torna cofundadora da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina, tornando-se a primeira presidente. No verão de 1967, 2 anos depois, ela é premiada com mais uma bolsa de estudos para fazer pesquisas em Belgrado, na antiga Iugoslávia. Porém, em 1968, no ano seguinte, ocorreria um fato histórico que abalaria não só os Estados Unidos, mas todo o mundo. Às 6 horas da tarde do dia 4 de abril de 1968, Martin Luther King foi assassinado com um tiro. A luta de Martin Luther King até então havia rendido frutos como a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a declaração de inconstitucionalidade de diversas leis segregacionistas pela Suprema Corte Americana, o que fortaleceu a luta pela igualdade racial e abriu caminhos para os afro-americanos, inclusive para Patricia, que queria retribuir de alguma forma.
Em virtude desse evento, Patrícia pensou como poderia fazer sua parte para contribuir para que os sonhos de Martin Luther King prosperassem. Inspirada por essa ideia, começou a trabalhar para contribuir com um movimento que ficou conhecido como Campanha dos Pobres, que havia sido originalmente criado pelo próprio Martin Luther King, e visava auxiliar as pessoas mais necessitadas, além de chamar atenção para a questão da pobreza que assolava diversos setores da sociedade americana. Ela organizou e liderou estudantes de medicina da Howard University na prestação de serviços de saúde voluntários para a Campanha dos Pobres, no verão de 1968. Patrícia voltou para o Harlem para estagiar no Harlem Hospital Center, e ela começou a observar padrões no grupo de pacientes cegos e comparar com dados de outros grupos de pacientes de outras localidades. Realizou então publicações que evidenciaram que diversos setores da sociedade mais vulneráveis eram acometidos por doenças que levavam à cegueira, doenças essas que podiam ser prevenidas ou tratadas, podendo inclusive devolver a visão para muitas dessas pessoas. Graças a essas observações, Patrícia seria pioneira na disciplina que ficou conhecida como oftalmologia comunitária, em 1976. Chamando a atenção para os cuidados especiais demandados por esses grupos para tentar prevenir que fossem acometidos pela cegueira. Na mesma década de 1970, ela terminou sua residência em oftalmologia. Era agora oficialmente uma médica especializada em doenças oculares. Patrícia acumulou um vasto currículo, realizou pesquisas na área de transplante de córnea, cirurgia de queratoprótese, tornou-se professora universitária e em 1983 foi nomeada chefe do programa de residência em oftalmologia. Mas seria em 1986 que finalizaria sua maior invenção. Após realizar estudos com lasers em diversos laboratórios do mundo, Patrícia percebeu que poderiam ser usados para revolucionar o tratamento de catarata. Até então, o método de tratamento envolvia um aparelho que usava ultrassom. Para entender melhor, lembre-se que em nossos olhos temos o cristalino, que é a lente do olho. Ele fica dentro do olho atrás das nossas íris. É ele que permite focar os raios de luz na retina. Os problemas com o cristalino geralmente ocorrem quando o cristalino começa a perder sua elasticidade necessária para desempenhar suas funções. O cristalino começa a ficar rígido e apresentar problemas para focar os raios de luz na retina. Posteriormente, ao invés de continuar como uma lente limpa e transparente, começa a ficar opaco, perdendo gradualmente sua capacidade de servir como lente, e ao contrário, começa a impedir a passagem da luz para a retina. Com o tempo, o paciente começa a perder a visão, e gradualmente suas tarefas do dia a dia, que dependem dela, ficam impossíveis, seja andar de bicicleta ou até mesmo ver um filme. Essa doença é o que chamamos de catarata. Para conseguir fugir do problema, há uma forma, literalmente, tirar a antiga lente, que agora se tornou um obstáculo para a luz, e inserir uma lente intraocular, para que a luz consiga passar. É preciso, portanto, remover o cristalino de dentro dos olhos e colocar uma lente artificial. Não é preciso dizer que é uma cirurgia extremamente delicada, dada a complexidade e delicadeza dos olhos e das partes que o compõem. E é aí que a genialidade de Patrícia entra em ação. As pesquisas com lasers iniciadas no início do século XX estavam se aprimorando cada vez mais, e dia a dia, novas aplicações eram testadas, inclusive na medicina. As outras técnicas existentes para tratamento de catarata até então eram mais invasivas, mas talvez um laser delicado e controlado pudesse ser usado para realizar a cirurgia, e assim trazer melhoramento na técnica cirúrgica. Realizou testes e mais testes, pesquisas e mais pesquisas, e por fim, ela estava certa, e desenvolveu uma técnica em que o laser é utilizado para realizar uma pequena incisão no olho, junto com irrigação e aspiração, para assim remover uma camada de aproximadamente 1 milímetro do cristalino do olho. Surgiu então a invenção do laser Paco, abreviação que traduzida para o português significa cirurgia de catarata fotoablativa a laser. Enquanto outras técnicas necessitavam de métodos mais agressivos, cortes maiores e mais invasão dos tecidos oculares, o laser Paco permitia cirurgias muito mais rápidas, precisas e pouco agressivas, que não machucavam outros tecidos delicados que fazem parte dos olhos. Também foi mais uma das aplicações que mostraram a utilidade do laser na área de medicina. Patrícia Arabeth morreu aos 76 anos de idade em 2019, mas deixou um vasto legado acadêmico, humanitário e inspirador, além de suas invenções. Acumulou 5 patentes nos Estados Unidos relacionados à área médica. Lecionou internacionalmente e publicou mais de 100 artigos científicos.
Realizou voluntariamente diversos trabalhos, inclusive cirurgias gratuitas que devolveram a visão de pessoas que ficaram décadas sem enxergar. E principalmente incentivou e continuará incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Dizem que a família de Patrícia dizia a ela quando criança: nunca se contentar com menos do que o seu melhor. E você, está fazendo o seu melhor hoje? E você, gostou do vídeo? Deixa aí nos comentários. Inscreva-se, curta e compartilhe. Vai lá, é de graça e você ajuda bastante o canal. Eu fico por aqui e até o vídeo da semana que vem. Muito obrigado.